o que o incontrolável que acontece com a nossa vida pode fazer com a gente depois disso, né? É curioso, pensa comigo, que por mais que a gente parece que tenta fazer tudo certo, prever as coisas, ser o melhor possível, vem, né? A vida nos surpreende com situações que realmente fogem do nosso controle. E talvez você tenha passado alguma situação dessa, não sei se no amor ou nas finanças, na carreira, talvez na família, com algum diagnóstico ou algo que aconteceu mesmo dentro da sua relação, né, com os seus amigos, aonde você vive. E aí você é surpreendida e muitas vezes a gente não consegue nem encontrar uma solução imediata, né, para aquilo. E, e às vezes nem sentido. Às vezes a gente não consegue encontrar sentido por muito tempo daquilo que nos aconteceu. Só que aonde a gente precisa tomar cuidado é que essas coisas que talvez não se consegue mais voltar, não se consegue mais ter, elas não podem nos marcar como o nosso jeito de ser, a nossa identidade, o nosso eu. Porque imagina alguém que sofreu um abandono no amor, que sofreu uma traição. O sentimento, a conclusão que pode ter ficado diante disso é que não adianta fazer, que as pessoas não são confiáveis, que eu tenho que testar o tempo todo as pessoas, que eu tenho que me precaver, que eu não posso relaxar, que eu não posso me entregar, ou alguém que perdeu algo muito importante, às vezes nas finanças, ou algo muito importante para si. Então ela fica uma pessoa que ela precisa controlar tudo, controlar as pessoas, controlar o ambiente, para não sentir essa dor da perda, né? Ou talvez alguém que sempre fez, agradou, sempre tentou ser melhor, nunca se sentiu escolhida, vista. Então, ela pode ter esse sentimento de rejeição, de humilhação, de impotência. E aí aquilo vai se repetindo na consciência, na mente, e vai se enraizando a tal ponto que a pessoa ela acredita que aquilo que aconteceu naquele momento determina todas as situações da vida dela do futuro. Então, ela pode se tornar uma pessoa agressiva na fala, uma pessoa agressiva de ser, para que ela não se sinta mais humilhada, impotente, ela corte relações, ela erga muros. Nós podemos e devemos reconhecer profundamente a dor daquilo que fugiu do nosso controle, aconteceu e nos causou. Mas eu te faço uma pergunta. Você precisa continuar vivendo a vida, as situações, como alguém que sempre viverá essa dor? Será que você precisa se proteger, controlando, querendo prevenir, sendo agressivo, cortando relações? Existe uma diferença enorme entre você ter uma história e ser essa história. Como na infância. Eu, você, a gente não pôde controlar tudo aquilo que a gente
ouviu, viu, recebeu tudo aquilo que entrou em nós. Então isso se torna irreversível. O passado, ele pode ser irreversível. Mas a interpretação que continua organizando a minha vida, que continua determinando as situações, o modo como eu vejo a vida, as pessoas, como eu me relaciono, isso pode ser questionado, isso pode ser visitado, isso pode ser transformado. Então eu quero terminar essa reflexão, se você quiser fechar os olhos, e eu quero fazer você pensar em algo da sua história que você não pôde controlar. E o que aconteceu? O que você sentiu com isso? O que passou a acreditar sobre você depois disso? Talvez impotência, humilhação, rejeição, abandono, desconfiança, humilhação, insuficiência, perda de valor. E será que esse sentimento, essa conclusão desse sentimento, está te trazendo alguns comportamentos para você nunca mais sentir isso de novo? Talvez o controle, a falta de entrega, agressividade, intolerância. E talvez a pergunta mais importante: essa defesa, será que está realmente te protegendo? Ou hoje ela é justamente aquilo que está te impedindo de viver livre, em paz? Talvez liberdade não seja a gente conseguir se proteger de tudo aquilo que acontece conosco. Talvez a liberdade seja conseguir olhar para aquilo que aconteceu comigo e dizer: isso faz parte da minha história, mas não precisa decidir quem eu serei. E agora, diga para si, se você quiser falar com a sua voz ou se você quiser ouvir e mentalizar: eu reconheço o que vivi, eu reconheço o que eu senti e respeito a forma como eu tentei me proteger até aqui. Mas eu separo a minha identidade daquela experiência. Eu não sou o abandono. Eu não sou a rejeição. Eu não sou a humilhação. Eu não sou a perda. Isso aconteceu comigo, mas não é quem eu sou. Eu sou quem permanece depois disso. Eu sou quem pode olhar para a própria história hoje com novos olhos. Eu sou digna de amor. Eu sou digna de amor, sem precisar implorar por ele. Eu sou digna de respeito, sem precisar lutar o tempo todo para prová-lo. Eu posso e eu me permito prosperar sem culpa.
Eu posso ser reconhecida sem diminuir a minha luz, o meu dom, os meus talentos. Eu posso receber, sem precisar sentir que eu preciso pagar com dor e com sofrimento. Eu posso confiar, sem abandonar a mim mesma. Eu posso colocar limites sem ferir. Eu posso perder sem me perder. Eu posso não controlar tudo. E ainda assim, permanecer inteira. Hoje eu não preciso mais viver apenas para evitar aquilo que um dia me feriu. Eu posso começar a viver em direção àquilo que eu escolho ser.